aula de infraestrutura agrícola, da disciplina de assistência técnica e extensão rural. Conversamos nas aulas anteriores sobre os modais mais utilizados, né, para o transporte das nossas mercadorias agrícolas, o transporte rodoviário, o ferroviário, o marítimo, o fluvial e também o aéreo. E hoje a gente vai falar sobre o setor de armazenagem, né, que também faz parte da infraestrutura agrícola e que é muito importante, né. Quando a gente pensa em armazenagem, né, a gente sempre lembra, por exemplo, o pessoal do campo, né, inclusive talvez alguns de vocês, né, dos pais de vocês que moram em comunidades do interior, tem o costume muito comum, né, na nossa região de, por exemplo, armazenar milho e feijão em camburões, né, de lata, ou mesmo em garrafas PET, né, por exemplo, de refrigerante, que são reutilizadas para armazenar esses grãos, né. Mas, obviamente, quanto maior a produção do produtor rural, maior ele vai precisar de uma estrutura para poder dar conta de conseguir guardar essa produção até o momento em que ela vai se escoando, né, ou seja, se distribuindo para o mercado ao longo do ano. Nesse sentido, é muito comum os silos, né, que a gente já citou bastante em outras aulas, que são estruturas normalmente metálicas, né, que são construídas para que se possa dar suporte, né, para armazenamento dos produtos. Pessoal, só um segundo que eu vou fechar aqui a porta, tá? Porque tem um som realmente interferindo bastante. Pode ser que atrapalhe vocês. Pronto. E agora a tela travou aqui. Vocês estão me ouvindo, então? Estamos sim, Washington. Pronto. Porque a tela aqui travou e eu não estou conseguindo visualizar o chat, certo? Qualquer coisa vocês me avisam no microfone. Pois bem, então, ao analisarmos a forma como se processa o agronegócio, nós notamos que a capacidade de crescimento da agropecuária brasileira, ela está perto do seu limite, né? Principalmente pela falta de estrutura do que a gente chama de pós-colheita, ou seja, na capacidade de transporte, no armazenamento e também na comercialização. E aí não adianta plantar de forma correta, manejar adequadamente a cultura ao longo do seu ciclo, ter bom tempo na colheita, colher bem e em boas quantidades, né? Se o transporte não é feito em tempo, se o armazenamento não puder ser realizado de forma adequada. A falta de estrutura no final, né, desse complexo de produção, ele pode prejudicar a qualidade da comercialização. Além do mais, precisamos pensar que o Brasil ele apresenta problemas com relação à fome, né? E, portanto, todo desperdício que nós pudermos evitar se traduz em melhor qualidade de vida para muitas pessoas. Então, toda vez que se fala em produção recorde no nosso Brasil, a gente muitas vezes esquece-se de pensar nas estradas esburacadas e no armazenamento e na forma de comercialização, né? E nesses pontos a gente sofre bastante. Há uma necessidade urgente de investimento nessa área, como a gente já vem conversando, ao falar sobre os modais de transporte, e obviamente já existe a ação de investimentos particulares, que é o caso de empresários, por exemplo, que perceberam
que haviam oportunidades de negócio no nosso país surgindo, né? A partir do momento em que muitos produtores rurais tinham grãos que precisavam ser armazenados em um determinado período do tempo e não havia galpões disponíveis, eles investiram em construir galpões de armazenagem, os silos, e alugam esses espaços para os produtores rurais armazenarem os produtos deles durante um determinado período de tempo, né? Então surgiu muito nos últimos anos essa situação do aluguel de silo, por exemplo, né? Um investimento particular que ajudou a melhorar um pouco o setor na oferta de armazenagem, né? Mas obviamente que isso acaba também encarecendo o produto, né? Se o produtor rural está pagando por esse aluguel, ele vai repassar esse custo para o consumidor que for comprar o produto dele lá no futuro. Contudo, a política pública ela tem de estar atenta também nesse aspecto, né? Pois disso também depende a sustentabilidade a ser implantada pelo Serviço de Extensão Rural. A questão do escoamento da produção, né, na distribuição da produção brasileira, ela está ligada fundamentalmente à comercialização, à formação de preços e também à própria competitividade do setor. A infraestrutura de armazenagem deve ter capacidade para receber a produção agrícola brasileira. E aí a gente nota que o setor de armazenagem ele é bastante carente, né, em ter esses espaços, principalmente naquelas cidades que estão mais distantes dos grandes centros urbanos, né? Então hoje nós temos, por exemplo, muitas cidades pequenas, inclusive, de interior, que se destacam na produção agrícola, ou seja, que a maior parte do seu produto interno bruto é gerado pela agricultura, mas são cidades que estão, às vezes, distantes dos grandes centros urbanos, né? E quanto mais distante, normalmente, você tem mais problema de armazenagem. Por um lado, a necessidade de armazenagem ela está em torno de 104 milhões de toneladas de produto, e por outro, sabe-se que a capacidade atual oferecida para a estocagem de grãos do país, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é aproximadamente os próprios 104 milhões de toneladas, né? Então, qualquer aumento de produção, ele compromete o armazenamento, porque a gente já consegue produzir toda a nossa capacidade de armazenamento. E se a gente está batendo o recorde de produção todo ano e, obviamente, exigindo mais espaço de armazenagem, então, evidente que esse problema ele só vai aumentar nos próximos anos. Não, Clarice, hoje eu não estou expondo material não, tá? Então, essa situação que está ocorrendo, ela mostra o quanto a capacidade de armazenamento brasileira ela é limitada, né? Ou seja, o problema está aí, ele existe. A gente precisa pensar em novas soluções, né? Seja aumentando a oferta de armazenagem por meio, né, de empresários que continuam a investir nesse setor, de alugar, né, galpões de armazenagem, ou o governo fazer a parte dele, através da Conab, de disponibilizar esses galpões, principalmente para os produtores que não têm condições de construir os silos. E essa seria a terceira via, né, que é justamente os próprios produtores rurais, principalmente os grandes, os médios que têm melhor condição financeira, de pegar empréstimos bancários, né, para poder financiar a construção de galpões de armazenagem, né? Então, há três possibilidades da gente resolver essa situação. O que não pode acontecer é a gente continuar a ignorar esse problema, fazendo o que ocorra
novamente situações que já aconteceram alguns anos atrás, como aí por volta, eu não lembro exatamente o ano, mas por volta de 2013, 2012, onde a gente teve safras de produção que precisavam de armazenagem não tiveram, né? E nós tivemos, por exemplo, grãos de milho, de soja sendo jogados, por exemplo, ao relento, né? Porque não tinha esse local para poder armazenar, né? Nesse período, inclusive, saiu uma capa, uma matéria de capa, uma reportagem da revista Globo Rural, que se vocês até pesquisarem no Google, vocês vão encontrar, que o título da capa era Quem Mandou Ser Tão Competente? Né? Que fazia justamente questionamentos do o produtor rural. Ele começava a virar realmente uma grande referência no mercado mundial, mas quem mandou você ser tão competente se o país não tinha a infraestrutura adequada para poder você ter condições de ter um bom êxito com essa produção, né? Que foi o que muitos produtores naquele período enfrentaram. Não tinham onde guardar o seu produto e colocar esse produto realmente ao relento, né? Por exemplo, a céu aberto, sem nenhuma proteção. Se chovesse, esse produto poderia ser perdido, como alguns perderam. Esse produto também ficava em contato físico com o chão, podendo ter mais facilidade de acarretar pragas e doenças, né? Então foi um problema muito sério que começou a ser contornado, mas obviamente ele ainda está aí, ele ainda existe. E esse problema ele acaba sendo resultado, né, da falta de crescimento da capacidade de armazenagem do país, que é gerada pela falta de investimentos, né? E aí a gente está falando de investimento público e investimento privado. Praticamente, o investimento ele só é notado em nível particular para produtos de mercado internacional, como a soja, que é o grande carro-chefe, né, da produção agropecuária brasileira. Portanto, é necessário que se projete a real necessidade de armazenagem da produção, pensando também em médio e longo prazo em estratégias de desenvolvimento do setor de acordo com as previsões da produção nacional, e não apenas no espaço de armazenagem, mas na posição estratégica de onde construí-los, né? Ou seja, como a gente já conversou, a necessidade do país trabalhar mais o planejamento estratégico, né? Estamos em 2021. Como que o nosso país vai ser daqui a 5, 10 anos? Ou seja, quais são as cidades que vão aumentar as áreas de produção e as que vão demandar mais espaço para armazenamento de produtos, né? Através dessa previsão, a gente se planeja e vai construir já ou conseguir investimentos para começar a viabilizar a construção de novos galpões de armazenagem, de fato, que quando essa produção aumente no futuro, né, a gente não veja o problema acontecer, como a gente está vendo hoje, né? Então, isso é prevenir a ocorrência de problemas. E o Brasil está muito mal acostumado a não fazer prevenção, e sim fazer correção, ou seja, resolver o problema depois que ele já aconteceu. E isso, obviamente, demanda mais trabalho, dá muito mais dor de cabeça, já ocasionou um prejuízo e muitas vezes você não consegue resolver em definitiva a situação, né? Então a gente tem que deixar essa visão, é, essa visão corretiva de lado e partir mais para as ações preventivas. E aí, nesse contexto, também é de suma importância que se pense na qualidade da mão de obra para atuar nesse setor, né? Para que se possa empregar toda a tecnologia existente no momento, visando a otimização da armazenagem brasileira, né? E aí, novamente, a gente bate na tecla que é justamente reforçar que cada vez mais o setor agropecuário está demandando pessoas que entendam do assunto. O mercado está contratando pessoas que têm formação profissional. Ou, se não encontra essa formação,
as empresas estão dando essa formação, esse treinamento, mas não querem mais, o mercado não suporta mais trabalhadores que não compreendem, né, a sua atividade, né? Eles precisam de pessoas que entendam do setor a qual elas estão trabalhando. E aí não é à toa que uma profissão como uma pessoa que tem formação técnica, por exemplo, em logística, ou um curso tecnológico na área de logística, ele é uma formação que também se está demandando bastante no nosso setor, né? Justamente para se poder planejar rotas de distribuição e de armazenamento de produto. Deve-se, além do mais, também relacionar o processo de armazenagem ao processo de industrialização dos produtos colhidos no campo, de tal forma que se tenha, próximo aos centros de armazenamento, o setor industrial equivalente aos produtos ali armazenados, de modo a reduzir a necessidade de transporte e os custos finais do produto industrializado, além de agilizar todo o setor do agronegócio brasileiro. Ou seja, você construir as próximas agroindústrias mais próximas de onde os produtos ficam armazenados, porque assim a gente faz com que haja redução de custos de transporte, por exemplo, né? Na atualidade, os armazéns que estão localizados em áreas rurais, junto às vias de escoamento, são apenas 31% da capacidade de armazenamento total brasileira. Do restante desse setor, cerca de 5% se encontra junto a sistemas portuários, né? Ou seja, o produto in natura, aquele que não passou por nenhum beneficiamento ou processamento, ele deve percorrer um longo caminho até vir a ser armazenado. E cerca de 65% está implantado em centros urbanos. Todo o armazenamento longe da propriedade agrícola sugere que o produto ali colhido, devido ao longo do período de transporte, sofrerá algum dano e, consequentemente, perda de qualidade, né? Daí, novamente, a necessidade da gente ter centros de armazenamento próximo aos centros de produção, né? Para você evitar que o produto ele percorra muito tempo até chegar ao centro de armazenamento e, obviamente, tenha danos ao seu produto. Fora que a gente poderia citar também outros problemas que ocasionam, né? Se eu tenho, por exemplo, uma produção de um determinado produto que eu tenho que armazenar em outro estado, né? E para chegar a esse estado, quem está transportando passa por estradas perigosas, né, onde pode haver assalto, onde tem muito buraco e faz com que o balançar do veículo faça com que parte da mercadoria vá se perdendo, né, ao longo desse balanço que há. Então, há muitos problemas que podem derivar quando nós temos os centros de armazenamento distantes dos locais de produção. Então, todo o armazenamento longe da propriedade agrícola, ele sugere que o produto ali colhido, devido ao longo período de transporte, ele vai sofrer danos e vai influenciar na perda da qualidade, e é preferível transportar para o campo toda a infraestrutura necessária para o armazenamento em indústria transformadora, uma vez única, do que o passar do períodos infindáveis transportando a produção agrícola até os distantes centros de armazenamento e industrialização. Além do mais, essa segunda forma encarece o produto final e reduz a competitividade de nossa agropecuária. Já existe uma predisposição para mudar esse contexto. Um exemplo são as linhas de financiamento, né, de empréstimo, que devem ser aumentadas nos próximos anos.
e o acesso a esse crédito alcançado de forma menos burocrática, permitindo o crescimento desses investimentos por parte dos próprios produtores rurais. Lembrando que o crédito rural, né, que a gente estudou, inclusive tem linhas de crédito voltados a essa infraestrutura de armazenamento. Se as facilidades de aquisição de infraestrutura são geradas ao produtor, este se sente em segurança para investir e melhorar sua própria condição como fornecedor, de forma que também se possibilita um ganho social e a promoção da sustentabilidade no setor. Além disso, a instalação de armazéns e indústrias nas propriedades rurais ou próximas a elas ajuda na diminuição do trânsito pesado nos grandes centros e reduz gastos com manutenção de vias de transporte, né? Que é também uma situação que muitas vezes a gente não conversa, mas o fato da gente ter muitos caminhões, né, transportando alta carga de produtos, né, às vezes toneladas, nós temos com que estradas que não são bem feitas, elas se desgastam com muito mais facilidade, né, por receber muitos caminhões trafegando no seu trajeto. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para compreender tudo? Ok. Então, o estímulo para viabilizar o setor, ele pode vir também por meio do fortalecimento de cooperativas e associações de produtores rurais e pela formação de novas associações e cooperativas, né? Esses dois organismos muito importantes, dois modelos de organização comunitária, né, e também poderia se dizer empresarial, que contribui bastante para resolver esses problemas que surgem no setor, né. Nesse contexto, a figura do extensionista, ele tem papel relevante na construção do no incentivo, né, para o surgimento dessas ligações entre produtores em suas respectivas regiões, né? Uma cooperativa de produtores rurais de determinados grãos, por exemplo, como o café, né? Nós podemos ter o extensionista tendo um papel muito importante ao incentivar a cooperativa a construir seus próprios galpões de armazenagem, seus silos, para poder não depender de um sistema de armazenamento público que às vezes fica muito distante, ou que ele precise pagar pelo aluguel dessa armazenagem, né? Então, o extensionista, ele pode ter um papel muito significativo ao conscientizar os produtores, principalmente organizados em cooperativas e associações, a se modernizar e investir, né, na infraestrutura de armazenamento. A cada nova safra que nós temos, o nosso setor ele se vê obrigado a recorrer a espaços terceirizados, né? Ou seja, que pertencem a outras pessoas, visando a acomodar mais de 40% de acordo com a Organização das Cooperativas Nacionais, a OCB. E essa questão cresce a cada nova safra, encarecendo os produtos e reduzindo os ganhos do produtor. Nota-se um esforço por parte do governo federal no sentido de aumentar a disponibilidade de recursos para essa finalidade, né, principalmente por meio do crédito rural, ou em outros programas, né, como é o caso do Programa de Desenvolvimento Cooperativo para a Agregação de Valor à Produção, que visa modernizar o setor e melhorar as condições de comercialização. E tem também outro programa muito interessante, que foi criado com esse propósito, que foi uma parceria do governo federal, através da CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, e a Universidade Federal de Viçosa, que é o Centro de Treinamento em Armazenagem,
né, que é um centro de treinamento que foi criado lá em Viçosa, Minas Gerais, né, na própria Universidade de Viçosa, com o objetivo de quê? De justamente oferecer treinamento e cursos de curta duração para o pessoal que trabalha nas propriedades rurais, né? Seja um próprio empresário, seja um trabalhador da área, ou mesmo profissionais do agronegócio que queira se aperfeiçoar na fiscalização, no treinamento, no assessoramento de operações de armazenagens de grãos, né? Seja para o setor público ou seja para o setor privado. Então, esse centro de treinamento ele já funciona desde 1975. Há alguns anos atrás ele foi desativado e recentemente ele foi reativado novamente, né? Mas, obviamente, que fica lá em Minas Gerais, é apenas um centro de referência no nosso país, e o nosso país é gigante. Então, imagine, por exemplo, eu precisar fazer um curso nessa área, eu tenho que me deslocar até lá para poder ter essas informações, né? Então, centros como esse deveriam ser espalhados por diversas outras universidades do nosso país, né? Para poder melhorar o conhecimento que deve se ter para os profissionais que trabalham nesse setor em relação a essa infraestrutura, tá? E agora nós vamos assistir a uma matéria do canal AgroMais, que justamente na semana passada abordou em uma de suas matérias essa questão do problema que nós temos com a capacidade de armazenamento, né? Então vamos ver como é que está a situação segundo a matéria jornalística. E olha, a Companhia Nacional de Abastecimento discutiu alternativas a curto prazo para diminuir o déficit de armazenagem aqui no Brasil. Em meio a sucessivos recordes de safras, faltam armazéns para guardar a produção. Uma situação muito comum nas propriedades brasileiras. A safra e a capacidade de armazenagem caminham em sentidos opostos. Em 2010, era possível armazenar 82% da produção de milho, soja, trigo e arroz. A cada ano, essa capacidade estática a granel foi reduzindo e agora em 2021 passou para 60%. O levantamento é da Conab. A falta de unidades armazenadoras resulta em prejuízo ao agronacional e para a sociedade. Essa foto aqui da esquerda é um exemplo de uma tentativa, né, de se secar o grão na fazenda, ou de uma necessidade, por não achar armazém, de ter que manter o grão por mais tempo na fazenda. Pode ocorrer uma chuva, um aumento de umidade, e aí a gente tem a perda dessa produção. O produtor também perde na negociação do grão quando não conta com armazém. Não consegue aguardar o melhor momento pós-colheita para vender a produção. Quem recorre aos armazéns privados e públicos também encontra dificuldades, uma estrutura ainda limitada. A Conab aponta que apenas na região do Mato Piba faltará espaço para armazenar 13 milhões de toneladas, caso a primeira safra fique nos silos por até 5 meses. A safra 2020-2021 deve passar de 273 milhões de toneladas e o déficit na armazenagem pode chegar a 122 milhões de toneladas. Um problema que não será resolvido a curto prazo. Nos últimos 17 anos, o governo federal disponibilizou pelo Plano Safra e o BNDES 24 bilhões de reais para a construção de armazéns. Apenas 65% dos recursos foram efetivamente aplicados. O diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas Cerealistas afirma que o tema é complexo. Existem questionamentos sobre a viabilidade de investir ou não, e para suprir a necessidade de mais recursos, é necessário mudar os financiamentos. Então, nós precisamos encarar com maturidade, sem paixões, esse desafio de reduzir as assimetrias na disponibilização do crédito.
Não adianta para armazenagem você falar para você é 5 e para você é 10 o custo do crédito. Isso daí realmente, e eu não falei, para o produtor rural acho que precisa realmente um tratamento diferenciado, mas para todos os outros demais elos da cadeia produtiva nós precisamos encarar isso aí de maneira simétrica e realmente poder, todos no esforço conjunto, aumentar o parque de armazenagem. Especialistas apontam que uma das alternativas a curto prazo seria o uso de silos bag ou bolsas de armazenagem. A Universidade Federal de Mato Grosso, a pedido do setor produtivo, avaliou a tecnologia que é muito usada na Argentina. A pesquisa constatou os benefícios na conservação da soja úmida em Mato Grosso. O silo bolsa, ele não é apenas uma situação de armazenagem emergencial ou de improviso. É uma excelente opção de armazenagem, uma excelente alternativa para resolver os problemas logísticos. A questão da armazenagem silo-bolsa ela é muito interessante, né, por ser uma armazenagem hermética. O grão consome, na respiração consome o oxigênio e libera CO2. E isso acaba tornando o ambiente ali não favorável a incidências de fungos, insetos, promovendo uma boa conservação da massa de grãos. Então, não vamos pensar como apenas uma alternativa de emergência, e sim pensar, assim como os nossos vizinhos argentinos, como uma boa opção para armazenagem, principalmente a nível de fazenda, que, na minha opinião, é o que deveria ser incentivado. O silo bag começou a ser usado no Brasil em 2003 e registra crescimento de 25% ao ano. Em 2019, a estimativa era de 20 milhões de toneladas armazenadas nesses dispositivos. Para 2025, a projeção é de 60 milhões de toneladas. O engenheiro agrônomo Ricardo Martins mostrou outros modelos de armazenagem voltados para a agricultura familiar, entre eles silos secadores de concreto pré-moldado e de tijolos. A lógica desse trabalho, o que é? Utilizar material local e mão de obra, muitas vezes do próprio agricultor, tá? Mesmo que ele não seja especializado em trabalhar com argamassa, com concreto, mas como o silo ele é simplificado pelo uso da cola, é uma barganha. Deu para visualizar direitinho, pessoal? Ótimo. Então, vocês puderam observar aí no vídeo, né? Um ponto interessante que é apresentado é que boa parte dos recursos financeiros que são disponibilizados para financiar a possível resolução do problema, né? Muito do dinheiro ele volta, né? Ele não é acessado pelos produtores rurais, ou seja, tem dinheiro disponível em linhas de crédito para que o produtor rural possa pegar emprestado e investir. O que acontece é que o produtor não vai, né? Mas o produtor tem motivos para não ir. Um dos motivos é justamente apontado pelo um dos entrevistados, né, que é justamente uma falta de assimetria na forma como esse dinheiro é disponibilizado, que para um produtor, por exemplo, que é amigo do gerente do banco, vai ter uma taxa de juros em um determinado valor, e um produtor que ele não conhece vai ter outra taxa mais cara, né? Então, isso você cria uma desigualdade e acaba favorecendo outras pessoas, né, que são mais ligadas por outros interesses que não o favorecimento da sociedade em si, né? Outro fato que faz justamente produtores não terem o interesse de acessar esse crédito é justamente as taxas serem muito altas, né? E a insegurança que o setor agropecuário tem, né? Nós sabemos que lidamos com muitos aspectos no setor agropecuário que podem fazer com que a safra de um ano ela se perca com facilidade, né? Seja por motivos climáticos, seja por um problema de praga ou doença. Então, o produtor rural, ele tem medo, né, a maioria, de pegar um financiamento e não conseguir pagar. E nós temos muitos casos de produtores rurais que fez um empréstimo, por exemplo, na casa de 50 mil, 100 mil reais, e com o passar do tempo, né,
com pouco tempo, inclusive, esse valor passou da casa de R$ 1 milhão, né, em virtude das altas taxas de juros, né. Obviamente que isso é um problema que deriva porque o produtor enfrentou algum problema que fez com que a safra dele tivesse alguma dificuldade, ele não conseguiu pagar o empréstimo, mas também, infelizmente, também temos o problema de termos muitas pessoas que não honram, né, as dívidas que fazem. Então precisava ser feito de fato uma campanha para conscientizar melhor os produtores rurais e dar a eles segurança de que eles podem sim ir aos bancos, às cooperativas de crédito e pegar o dinheiro que tem disponível para que eles possam melhorar a sua infraestrutura, né. Mas é preciso que isso seja feito de uma forma muito clara, transparente, justa, que as taxas de juros que sejam aplicadas sejam justas, que caso o produtor, por algum motivo, né, como um prejuízo que ele tem numa safra, ele consiga se resguardar e não venha a ter uma dívida muito maior, e possa se criar um ambiente no nosso país que fique mais favorável para que os produtores rurais se sintam à vontade de pegar esses investimentos, né. Muitas pessoas acham, antes de entrar no mercado empresarial, que uma empresa boa para funcionar, ela não utiliza recurso bancário, né, que todo o dinheiro de investimento que ela faz é do próprio caixa da empresa. Mas isso não existe. Mesmo grandes empresas, né, como o TIM, eh, Rede Globo, Petrobras, essas empresas, por mais que tenham um bom valor em caixa, né, do seu patrimônio financeiro, elas costumam pegar dinheiro nos bancos para poder financiar os seus projetos futuros, e esses projetos, à medida que vão entrando, eles vão pagando esses próprios financiamentos, né. Então isso é algo, eh corriqueiro, é uma rotina que existe de fato no mercado em qualquer lugar do mundo desenvolvido, né. E é isso justamente que faz a economia muitas vezes ter mais impacto, são mais empresas atuando pegando crédito, investindo, gerando emprego, gerando renda e através disso conseguindo pagar esses empréstimos de volta. Então, quando a gente só disponibiliza o dinheiro e as pessoas não vão atrás, né, tem algum problema muito sério aí no que diz respeito a como que o governo está disponibilizando essas linhas, sem fazer uma campanha do porquê que ele está disponibilizando, o que que isso vai trazer de vantagem para o produtor, como é que ele pode fazer isso com segurança de não se tornar apenas mais um endividado, que é o que muitos temem, né. E aí, novamente, o extensionista ele tem um papel muito relevante, né, principalmente para o próprio pequeno produtor rural e para o médio, porque o grande produtor é justamente quem mais está acessando essa linha de crédito, né. Se pouco recurso financeiro está sendo eh, pego, né, ou seja, está conseguindo ser emprestado, é justamente para o grande produtor que tem uma facilidade muito maior. Mas o pequeno e o médio são, de fato, os que precisam ser mais incentivados e, obviamente, que aí o técnico extensionista ele tem uma importância muito grande para promover essa conscientização e incentivar esses produtores a irem atrás desse recurso financeiro. E vocês viram aí também no vídeo, né, que há soluções, né, para além dos grandes galpões de armazenagem, para além dos complexos silos, né, que são outras tecnologias, como a que foi citado do silo bag, né, que ainda é pouco utilizada aqui no nosso país, mas existe em outros países, como inclusive os nossos vizinhos da Argentina, que já utilizam em uma larga escala, até por ser mais barato, né, por ser mais acessível, pelo menos para o médio produtor ou para pequenos produtores que se unem através de uma associação, uma cooperativa. E agora nós vamos entender como que funciona esses silos bags, né. Vamos ver mais um vídeo que expõe como funciona essa tecnologia.
Bolsões plásticos gigantescos estão mudando a paisagem nos campos do Brasil. Com até 75 metros de comprimento, os silos bolsa são a principal alternativa dos produtores rurais para guardar a safra que não para de crescer no país. A tecnologia permite estocar até 3.000 sacos de grãos, ou 180 toneladas. Dependendo do nível de umidade, os produtos podem ficar armazenados por mais de um ano. Os armazéns de plástico são produzidos com 3 camadas de polietileno. Por fora, são brancos e por dentro, escuros, tudo para conservar a qualidade dos grãos embolsados. Entre os principais benefícios da tecnologia estão a redução dos gastos com logística interna das fazendas e o custo dos bolsões em relação aos armazéns convencionais. O custo com frete, ele praticamente não existe, porque o comprador vem buscar o produto na fazenda, então a gente elimina o custo com frete no sistema de silo bolsa. O custo unitário do silo bolsa seria em torno de 50 centavos por saco. E o investimento num armazém convencional hoje gira em torno de 3, 4 milhões. O uso crescente da tecnologia fez nascer ainda um mercado de máquinas que enchem e esvaziam os bolsões, e cujas vendas crescem no mesmo ritmo que as dos silos. Devido ao grande aumento da produção brasileira de grão e a falta de armazenagem, o sistema vem crescendo muito a partir de 2009, 2010, em torno de 30% a 40% gradativamente aí, todos os anos. Hoje o potencial, nós falamos hoje em torno de 60 mil silos vendidos, comercializados ao ano. Nós temos um potencial de vender mais de 500, 700, 800 mil silos ano. Comparando-se ao parâmetro Argentina, né, que é bem menor que nós ainda. Olha aí que bacana, né? Vocês conheciam já essa tecnologia de armazenamento? Pois é, né? E aí vocês viram, né, como é barata, né, em relação à construção de um silo, por exemplo. Obviamente não tem a durabilidade, né? São apenas normalmente 18 meses a durabilidade dela, mas comparar um valor de 1.400 a 1.800, a construção de um silo, por exemplo, que pode chegar a mais de 500 mil reais, obviamente que é muito mais interessante para o médio produtor e para pequenos produtores, né, que tem uma produção expressiva, que pode, através de uma associação, de uma cooperativa, né, investirem nesse tipo de armazenamento, né, levando-se em consideração aí também que tem essa grande vantagem de que pode ficar na própria propriedade rural e com o mesmo benefício, né, de não ter possibilidade de desenvolver pragas e doenças, né, ou umidade. Então, é um custo-benefício realmente muito bacana. E, inclusive, nos faz pensar, né, se o país ele quer defender o nosso setor, a gente já trabalhou com outras políticas públicas no passado que levou para o produtor rural, por exemplo, cisternas, entre outras tecnologias que ajudavam ele a empreender, né? Então, um programa governamental de uma Secretaria de Agricultura que repassasse esses tipos de silos, né? Silos bolsa, ou bags, né? Como queira chamar, para o produtor rural também seria muito interessante a gente ver acontecer, né? Seria uma política que certamente faria a diferença para diversos produtores rurais que têm esse problema de armazenamento. Então, basicamente é isso, pessoal. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Questionar algum ponto que não ficou claro? Tudo ok, né? Então, tudo bem. Espero que tenha acrescentado aí novas informações em relação ao entendimento desse setor. E na próxima aula a gente vai ter a última aula
desse assunto, né, da infraestrutura agrícola, que no caso é o setor de distribuição e de comercialização, tá? Vou disponibilizar agora o link para o formulário da frequência de vocês. Washington, o podcast vai ter em todas as tuas disciplinas? Ele pode estar em todas as disciplinas, mas de forma revezada, tá? Tipo, essa semana eu estou pretendendo fazer um para a disciplina de gestão da qualidade. E aí cada semana seria uma disciplina diferente. Ok? Então é isso, pessoal. Até amanhã. Tenham um bom dia.